Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Semana Santa. Começamos a grande semana, durante a qual a Igreja celebra os santos mistérios de nossa redenção. É ela a preparação última para a ressurreição de nosso Divino Salvador. Correspondendo à sua alta significação, distingue-se esta semana por comoventes cerimônias e atos litúrgicos. O ciclo temporal do ano litúrgico, que tem por objetivo fazer-nos ver a nosso Divino Redentor Jesus Cristo através dos grandes mistérios de nossa religião, culmina com as cerimônias da Semana Santa, a Semana Maior. Para preparar-se ao grande dia da ressurreição, a Páscoa de Nosso Senhor, pois a Santa Igreja convidou seus fiéis, admoestou-nos para que durante algumas semanas pudéssemos nos dedicar à oração e ao retiro. Nas 3 primeiras semanas, chamadas o tempo de Septuagésima, a Igreja põe ante nossos olhos a vida pública de Jesus Cristo, seus grandes feitos. Nas 4 semanas seguintes, tempo da Quaresma, que simbolizam o rigoroso jejum de Jesus Cristo no deserto, fomos, pois, convidados a fazermos também o nosso jejum, o nosso deserto, o nosso retiro espiritual. Por fim, nas últimas semanas, o tempo da paixão, segue em tudo os detalhes, as dores pelas quais os homens fizeram nosso Senhor sofrer e padecer. A Igreja nos mostra, pois, a vida ou os últimos dias da vida de nosso Divino Redentor aqui na Terra. A Semana Santa, a Semana Maior, ocupa, desse modo, pois a atenção da Igreja, seguindo a Jesus, passo a passo, rumo ao Calvário. A Sagrada Liturgia, pois nos mostra e quer fazer-nos compreender todo este grande drama, o drama da nossa salvação. Entendamos um pouco melhor sobre tudo isso, sobre o que é a Semana Santa. Vários nomes tem a semana que vai do Domingo de Ramos até ao Sábado Santo. Chamam-na a Grande Semana. 2 grandes semanas existem na duração do mundo. A primeira, quando Deus criou o universo, cujos dias foram todos assinalados com milagres da onipotência divina. E a segunda grande semana é aquela em que Deus reparou e como que recriou a sua obra, purificou e restaurou na primitiva santidade pelo sangue e morte de seu Filho. E esta, com seus dias ilustrados por milagres de amor, merece incomparavelmente mais que a primeira o nome de Grande Semana, Semana Maior, Semana Santa. Chamamo-la de grande, diz São João Crisóstomo, não que ela tenha mais dias que as outras semanas, nem nos dias mais horas, mas pelos muitos e grandes mistérios que nela celebramos. Nestes dias, com efeito, foi destruída a tirania do demônio, desarmada a morte, apagados o pecado e a maldição, e o céu foi aberto. Nela também são mais demorados os jejuns e as vigílias, os ofícios
religiosos, pois têm certas cerimônias especiais. Pode-se chamar também este período de Semana Dolorosa, por causa das penas e sofrimentos do Salvador. Semana de dores, semana de indulgência também, porque nela recebiam os penitentes a absolvição e eram admitidos a comungar com os fiéis. Semana de serofagia, porque só comiam nesses dias alimentos secos. Era uso, outrora, comer somente pão e água, e algumas ervas nos últimos dias. Assim, estimados fiéis, nós chamamos de Semana Santa, dado os grandes mistérios que nela são comemorados e pelas santas disposições que devemos celebrá-la. Prevaleceu assim este último nome de Santa, e pois que as nossas obras, que o nosso comportamento durante esses dias faça com que tenhamos realmente uma Semana Santa, que nos preparemos dignamente para a ressurreição de nosso Senhor e também a nossa ressurreição espiritual. Devemos lembrar que outrora eram todos de festa os dias desta grande semana e também os da semana da Páscoa. Eram proibidos, portanto, os trabalhos servis, o negócio, as demandas, e confirmaram estas disposições da Santa Igreja os decretos, inclusive, dos imperadores romanos e dos príncipes cristãos. Devemos, pois, mesmo em tempos modernos, considerar no sábado ou na Semana Santa como um todo, terminando no Sábado Santo, devemos abster-nos dos trabalhos servis. Devemos abster-nos de tudo aquilo que nos afaste ou que nos distraia naquilo que estamos celebrando durante estes santos dias. Consideramos ainda alguns outros pontos importantes da Semana Santa. Modelo perfeito, Cristo Nosso Senhor viveu 33 anos de vida laboriosa terrena e encerrou-a com os tormentos da crucifixão e depois de uma ressurreição gloriosa, como sabemos, subiu à direita de seu Pai Celeste ao trono imortal que lhe compete. O católico deve ser outro Cristo, alter Christus. Uma cópia do homem-Deus deve retraçar na sua. Devemos, pois, fazer com que a nossa vida seja semelhante à de Cristo. Por outro lado, a sociedade cristã, o reino de Deus na terra, a Santa Igreja Católica, esposa de Cristo, corpo místico de Nosso Senhor, pois que ela segue os passos desse divino modelo e o tem sempre diante dos olhos e no seu coração. Por isso, no ano litúrgico, como símbolo de uma vida humana, ela vai produzir, ou antes, reviver a vida de seu esposo e nosso modelo de vida. Mas estas recordações não terão apenas um valor emotivo de renovar uma imagem querida, de reconstruir uma cena comovente, e isso já seria de grande alcance educativo e moral, são uma renovação com sua virtude, com sua eficácia, dos mistérios que operaram a nossa reconciliação com Deus e nos merecem as graças e os favores divinos.
Eis as razões pelas quais, desde os primeiros séculos, os cristãos, os católicos, apenas serenaram as perseguições, começaram a representar os fatos mais importantes da vida de Cristo. Os que residiam nos lugares santificados pelo Salvador procuravam fazê-lo com a maior fidelidade possível nos próprios lugares em que tinham, pois, se dado estes acontecimentos. Uma peregrina de Bordeaux do século IV, conhecida sob o nome de Silvia Etéria, narra-nos numa preciosa relação as festas da Semana Santa, como assistiu em Jerusalém no ano 378, em dias do grande doutor São Cirilo, patriarca de Jerusalém. Essas funções valem na agitação febril da vida moderna, a vida dos nossos dias, como um eficaz retiro espiritual para toda classe de pessoas. Aqui serve, pois, para os eclesiásticos, o clero, serve para todos os fiéis, tanto aqueles que têm uma maior instrução sobre o sentido litúrgico de tudo que estamos falando, mas também de um modo geral, para reavivar, dar-nos novo fervor na vida espiritual. Assim, como dissemos, no domingo de Ramos, nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o início, chamemos solene, da Semana Santa. Na quinta-feira, iremos assistir à última ceia. A Santa Igreja comemora a instituição da Santíssima Eucaristia e o grande preceito da caridade, o mandamento do amor, reproduzindo a cena do lava-pés. Sim, na quinta-feira nós teremos, pois, dentro já da Semana Santa, esta grandiosa cerimônia. A cerimônia, a missa chamada na Ceia do Senhor, quando Cristo nosso Senhor reza a primeira missa e institui o sacerdócio e a Sagrada Comunhão. Nesta santa noite, quinta-feira, começa a paixão propriamente dita. Inicia pela oração dolorosa no Horto das Oliveiras, a prisão de Jesus, a fuga dos discípulos, as acusações no tribunal de Caifás, numa primeira sessão noturna e numa outra pela manhã. Assim, nós temos, pois, a Quinta-feira Santa. Sexta-feira Santa, sexta-feira da paixão de Nosso Senhor, é o dia da condenação do Salvador, de sua crucifixão e morte na cruz. Depois, da delegação ao tribunal romano, com a consequente flagelação, por ordem do governador Pilatos, a coroação por perversidade dos soldados, por fim temos condenação e morte, temos o suplício de Cristo no lenho da Santa Cruz. O Sábado Santo é o descanso do Senhor na sepultura e o raiar do dia da ressurreição. No Sábado Santo, pois, se comemora a sepultura de Cristo e, numa alegre expectativa, a Igreja atende à sua ressurreição. O Sábado Santo, com suas cerimônias um pouco longas, com toda uma preparação, pois nos faz acompanhar a Cristo nosso Senhor, que está no túmulo, a Cristo nosso Senhor, que nós, esperançosos, aguardamos ressurgir vitorioso.
Nós teremos, pois, neste dia, nesta cerimônia, a bênção do fogo, a bênção da água e a missa, propriamente dito, de Páscoa, já na vigília pascal, no sábado santo. Todo o cerimonial, pois, é dedicado ao mistério da ressurreição, sendo duas grandes verdades consideradas nessa celebração: a ressurreição de Cristo e o renascimento do cristão, do católico, pelo santo batismo e penitência. Como dissemos, as cerimônias se compõem das partes da bênção do fogo, o exultet, o louvor da Páscoa, a bênção do Círio Pascal, as profecias, a bênção da pia batismal e, finalmente, a Santa Missa da Ressurreição. Por fim, nós temos o domingo de Páscoa. Já encerramos com o Sábado Santo a Semana Santa e temos o domingo da Ressurreição. A Igreja celebra com toda a pompa o seu cerimonial, a riqueza de suas alfaias, a entoação toda de seu formulário, querendo marcar a importância litúrgica desse dia, que pode ser sim chamado o maior do ano. Assim nós temos a Santa Páscoa, nós temos o triunfo de Cristo, nós temos também a nossa ressurreição. Preparemo-nos bem para estes dias sagrados, estes dias santos. Como dissemos, é uma semana diferente, é uma semana santa. E nós, com nossa atitude, com nosso proceder, devemos, pois, fazer que realmente ela seja santa para nós, que ela seja santa em nossa vida e assim obtenhamos, alcancemos as graças, as bênçãos, os frutos desta meditação. Que o bom Deus mesmo nos ajude, possamos entrar neste espírito em que a Santa Igreja está nos chamando. Vemos como a Santa Igreja se aprofunda nestes insondáveis mistérios da paixão de nosso Senhor, até que a nossa tristeza atinge o mais alto grau nos últimos 3 dias. Por isso nós veremos, neste tríduo pascal, depois da missa de Quinta-feira Santa, os sinos se calarão, os altares serão despojados das toalhas. A história da paixão nos é narrada pelos 4 evangelistas. E o apóstolo São Paulo nos irá exortar durante toda a semana para que participemos dos sentimentos de nosso Senhor e da Santa Igreja, dizendo, pois, como nos é referido na epístola do Domingo de Ramos: tende em vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo. Cuidemos, pois, para que esta semana seja realmente santa, que possamos dignamente nos preparar para celebrarmos a Santa Páscoa, a ressurreição de nosso Salvador e a nossa ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.